Olá, meus irmãos, graça e paz. Bom dia para quem eu não falei. Bom ver os irmãos. Tem alguns irmãos que às vezes erram o caminho da igreja, a gente fica com uma saudade, mas eu fico feliz de vê-los bem, né? Esse que é o mais importante, vê-los bem, com a graça do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. E na semana passada nós falamos sobre um tema muito importante, que é o servir. Vimos como Jesus nos deu o exemplo, e hoje nós vamos ver mais alguma coisa sobre isso também, mas vamos abranger mais coisas. Diz assim na minha versão, que é a NVI: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles disseram: não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Lá ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos e depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele então disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Até aí, palavra do Senhor. Pai, graças eu te dou mais uma vez pela tua santa, rica e poderosa palavra. Peço, Senhor, que a tua graça e teu Espírito ministre aos nossos corações mais uma vez. Pois, Senhor, cabe a mim expor a tua palavra, Senhor, mas eu não posso ir mais além. Tu podes, ó Deus, entrar no mais íntimo de cada ser, ministrar de uma forma íntima, pessoal, singular, a tua vontade, a tua direção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Este é o final do Evangelho de João. O Evangelho que escreveu o apóstolo João, que depois ficou conhecido como o apóstolo do amor.
O próprio João gostava de dizer isso, né? O discípulo a quem Jesus amava. Ele mesmo falava que Jesus o amava. O Evangelho de João é um dos evangelhos, na minha opinião, mais ricos e poderosos, porque ele nos apresenta, e é neste evangelho que é apresentado, que Deus é amor. Ele não possui amor, ele é amor. A essência de Deus é amor. E João, que não começou o ministério amando tanto assim, depois foi lapidado por Deus, lapidado, se tornou um discípulo amoroso e conhecido como o discípulo do amor. E ele então não poderia terminar o seu livro, o seu evangelho de forma mais graciosa, contando essa aparição de Jesus para eles depois de ressuscitado em uma praia. E aqui é um propósito maravilhoso de Deus em toda essa história, e é isso que nós vamos ver. Mas eu confesso, irmãos, que de uma forma um pouco diferente de ministrar hoje, eu estava preparando a mensagem. Eu gosto de ser muito didático, conduzir assim de maneira que fica bem claro e bem organizado a exposição. Mas conforme eu estava estudando esse texto, Deus foi me falando algumas coisas que não é propriamente da mensagem, mas eu falei: Senhor, será que eu levo tudo isso? E Deus falou assim: leva porque eu quero ministrar a algumas pessoas. Então eu vou dar uma passada pelo texto, falar o que o Senhor falou comigo, e depois nós chegamos então naquilo que eu quero chegar, no cerne dessa mensagem. Essa história, como eu já disse, se dá depois da ressurreição de Jesus. Pedro toma uma iniciativa de ir pescar. Já havia passado alguns dias após a sua ressurreição, e essa era a terceira vez que Jesus já apareceu a eles. Portanto, já era fato consumado, eles já viram Jesus, a maioria deles, e passou talvez uma semana ou 2 semanas após a ressurreição de Cristo. E alguns dizem que Pedro estava abandonando o ministério ao ir pescar. Pode ser interpretado como isso, porque a pescaria era a sua profissão antes de caminhar com Cristo. Mas também pode ser que era um momento que ele falou assim: vamos pescar. Diz que quem pesca desestressa, não é? Vamos pescar, gente. Vamos pescar, vamos esperar em Deus para ver o que vai acontecer. Vamos também levantar o sustento. Afinal de contas, amados, lá eles não tinham outra forma de ganhar dinheiro a não ser através das suas profissões, que eram muitas vezes voltadas à pescaria, à agricultura, pecuária. Então talvez surgiu uma necessidade também. Vamos pôr um peixe na mesa. Mas o fato é que Pedro vai, e essa história, mas eu sei que você já deve estar relacionando ela, e você deve fazer isso com a história que Lucas conta no começo do ministério de Jesus, que aconteceu uma pesca maravilhosa. Quem se lembra disso? E é muito semelhante, tem vários fatos semelhantes aqui, e isso é de propósito, e eu vou chegar lá depois. Então Pedro resolve ir, alguns discípulos vão com ele, e ali eles começam então uma noite de pescaria. Uma noite de pescaria. E a primeira coisa que Deus falou no meu coração, amados, eu quero compartilhar com você, é que diz o texto de forma muito clara, que eles trabalharam a noite toda, mas nada pegaram. Não houve uma produtividade naquele trabalho. Trabalharam a noite toda e nada apanharam. Por que, bispo? Boa pergunta. Por que nada apanharam? Primeiramente, neste contexto, não tem como dizer outra coisa além disso, porque Deus tinha um propósito de não permitir que eles tivessem sucesso naquela hora. Mas sucesso não é coisa boa? É coisa boa, sim. Mas talvez dentro do tempo certo, da hora certa, porque sucesso fora do tempo pode ser uma ruína na vida de alguns. Sim ou não? Sim. Vocês conhecem gente que teve sucesso antes de ser maduro para receber aquilo e se perdeu? Eu conheço, não é uma, nem 2, nem 3, eu conheço inúmeros casos de pessoas que receberam a bênção, mas não tinha nem sequer estrutura, maturidade, e então a primeira coisa que fazem
geralmente é abandonar a igreja. Abandonar a igreja. Portanto, algumas coisas que Deus falou no meu coração, meu querido, se você tiver uma noite que não teve muito sucesso, falando aqui de uma noite de trabalho, acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Você que é autônomo, você que não tem lá o seu salário garantido no final do mês, você precisa fazer por onde, você precisa alcançar a meta, você precisa fazer a venda, você precisa fazer o trabalho. E eu sei muito bem o que é isso. Muitas vezes eu começo um mês sem nenhum serviço agendado. E eu olho para a minha agenda, eu não uso computador, eu uso uma agenda de papel. O pessoal tira sarro de mim até hoje. Fala assim, olha o notebook do Éder. Aí eu abro minha agenda assim, né? É a agenda. Lá está tudo riscado, eu faço uns mapas ali, eu faço tudo. E aí não tem nada marcado, mas eu sei que eu tenho um compromisso já de contas a ser paga durante o mês, que são um valor alto de funcionário, disso, daquilo. Quantas vezes, amado, na minha vida, eu não consegui fechar um serviço que eu dizia, esse serviço seria tão bom, ia me ajudar tanto, e eu não consigo fechar. Mas aí às vezes passa um dia, ou talvez no outro dia, eu tenho e fecho um serviço ainda melhor. Acalma a tua alma, meu irmão. Nem toda noite é noite de pescaria. Pode ser que você não vendeu o Fusca, mas depois você vende a BMW, o Porsche. Nossa, amém? Eles nada apanharam. E o texto continua, e eles vão então, que ao amanhecer, diz o texto de forma clara, ao amanhecer, Jesus estava na praia. Eles trabalharam a noite toda, e então já estão voltando para a praia, diz o texto que eles estavam a 90 metros da praia, já um lugar mais raso, já estão voltando, mas ao amanhecer, Jesus estava na praia. A hora que eu estava pensando nisso, me veio ao coração o salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria é Jesus, meu querido. A alegria é Jesus. Jesus estava lá no amanhecer. Jesus estava lá esperando. Não turbe o vosso coração, crê em Deus. Mês de janeiro é mês de crer em Deus. É muito imposto. É muita conta. É muito material escolar. E sabe o que acontece muitas vezes? No meio dessa turbulência financeira, o inimigo está esperando brecha. Se tem alguém que gosta de brecha, é o tal do inimigo. Quando ele percebe uma brecha no coração, uma brecha na alma, ele então fala, opa, deixa eu colocar uma semente. A brecha é como uma cova, preparada para uma semente. Aí ele vem e fala, eu vou colocar uma semente de ingratidão. Aí ao invés de esperar em Deus, você fala, que adianta servir na igreja? Já tem um mês que eu não vendo. Já tem uma semana que eu não vendo. Cuidado, meu querido, Deus está falando conosco, amém? O Senhor está lá pelo amanhecer, aleluia. Mas acontece com os discípulos o que muitas vezes acontece com a gente. Os discípulos não reconheceram. É difícil reconhecer Deus quando não está as coisas acontecendo do jeito que a gente quer. Sim ou não? Quando não está acontecendo do jeito que a gente quer, a gente não vê Deus. Não vê Deus. Mas quando vem algumas bênçãos, a gente atribui sempre para Deus. Eu vi um pastor, eu achei interessante, aconselhando um irmão, que disse para ele assim, olha, Deus me abriu uma porta abençoada, Deus me abriu uma porta. Aí o pastor perguntou assim, mas como você tem essa certeza que foi Deus que abriu essa porta? Ele falou, porque a proposta é muito boa, eu vou ganhar o dobro do que eu ganho.
Aí o pastor falou assim para ele: mas se fosse para ganhar menos, era o diabo? Você vê como que é a nossa condição mental? Se fosse para ganhar menos, talvez ele ia repreender, que era o diabo. Mas como era para ganhar o dobro, é Deus. Deus faz isso? Pode fazer. Mas nem toda bênção quer dizer que é Deus, meu irmão. Nem toda bênção. Porque aqui eles não reconhecem Jesus, e é assim conosco muitas vezes. Quando há um aperto, quando há uma luta, quando há alguma batalha em nossas vidas, nós não reconhecemos Deus. Mas o Senhor é Senhor quando está tudo bem, e quando não está tudo bem, Ele continua sendo soberano sobre nós. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que o rebanho seja arrebatado dos currais, o profeta está dizendo: ainda assim Deus vai terminar a obra. Deus é bom, Deus é bom. E o Senhor foi falando isso ao meu coração. Eles não reconheceram, mas não tem problema. Então Jesus faz uma pergunta para eles. Lá na praia, Jesus dá um grito e fala: oh, filhos, tem alguma coisa para comer? E eles deram a resposta: não. E nisso eu fiquei pensando: por que Deus pergunta as coisas? Já pensou nisso? Por que Deus pergunta? Por que Deus chega no jardim do Éden e fala assim: Adão, onde você está, Adão? É possível se esconder de Deus? Deus não sabia onde cada um estava, Deus não sabia tudo o que tinha acontecido, Deus não sabia aqui porque foi Ele mesmo que produziu essa escassez. Ele não sabia que não tinha nada, porque diz o texto que eles não pegaram nenhum lambari sequer. E Ele sabia, mas mesmo assim às vezes Deus faz perguntas, porque a pergunta é para nós mesmos, responder para nós mesmos: há alguma coisa de comer aí? Em outras palavras, Ele está dizendo: olha, vocês têm que entender que eu sou aquele que provê todas as coisas. Eu sou o Jeová Jireh. Você tem alguma coisa aí? Não, eu não tenho. Disse muito bem, porque tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor, meu irmão. Às vezes Deus pergunta coisas que Ele já sabe. É para você entender, é para a gente entender. E depois eles respondem: é lógico que não tinha nada. Então, aqui vem uma segunda parte que eu acho muito interessante. Jesus fala assim: olha, joguem a rede para o lado direito e vocês encontrarão. Joguem a rede para o lado direito e vocês então encontrarão. E eu fiquei pensando: qual a diferença tão grande assim de lançar para o lado esquerdo, pensando que eles estão num barquinho pequeno? Eles não estão num cruzeiro, né? É um barquinho pequeno. Qual a diferença do lado esquerdo para o direito? É muito pouca, não é? Acho que não pode falar muito pouca, né? Mas tudo bem, é pouca. É pouca diferença, é pouca diferença. Mas sabe o que o Senhor falou no meu coração, amados? Que às vezes o sucesso, ele depende de pequenas mudanças. Pequenas mudanças. Às vezes você não precisa mudar de país. Às vezes pode mudar de país. Mas às vezes você precisa fazer pequenas mudanças. Pequenas mudanças. É só um pouquinho mais para a direita. Você está quase lá. Está indo bem. Mas Deus às vezes dá uma direção um pouquinho mais para cá. Ei, mais para cá. Menos conversa, mais oração. Menos conversa fiada, mais palavras de fé. Ei, acerta um pouquinho mais. Vem um pouquinho mais para cá. Vem um pouquinho mais para cá. É pouca diferença, mas o peixe estava lá. É pouca diferença, mas às vezes é uma mudança significativa. Eu prego muito sobre perseverança. Perseverança é uma ferramenta
essencial para quem quer ter vitória em todas as áreas da vida. Mas é errado nós falarmos para todo mundo, como se fosse uma receita igual para todos: olha, continua perseverando que você vai conseguir. Porque às vezes a pessoa está no caminho errado e ela vai perseverar nisso e não vai dar resultado. Perseverança é muito importante, mas tem hora que Deus muda um pouco as coisas e dá uma direção melhor, e então você precisa entender que mudanças são importantes. Amém, igreja? Eu acho que Deus está ministrando os nossos corações. Eu creio nisso. E então acontece um milagre. O subtítulo dessa mensagem aí, que traz na própria Bíblia, é uma pesca milagrosa. Por que ela é milagrosa? Preste atenção, meu irmão. Primeiro, porque estava fora do horário correto de se fazer uma boa pescaria. Boa pescaria, para quem é pescador, sabe que é à noite. Por isso que eles foram pescar à noite. O Pedrão era campeão em pescaria. O Pedrão conhecia tudo de pescaria. Ele foi à noite porque é o momento certo e a hora ideal. Por que isso? Porque eles pescavam com redes. À noite você joga a rede, não tem o brilho do sol, então a malha da rede não é vista pelos peixes. Durante o dia, quando o sol bate na linha da rede, causa um brilho, e os peixes, fogem da rede, porque ele é peixe, mas não é bobo. Ele é peixe, mas não é bobo. Então eles estavam no horário errado. Ei, olha que detalhe interessante. Eles estavam na profundidade errada. Eles já estavam próximos da praia. Isso por que profundidade errada? Porque diz o texto que eles pegaram somente peixe grande. Peixe grande. Peixe grande costuma se pegar em águas profundas. Peixe grande, hora errada, profundidade errada, e então tinha tudo para dar errado. Mas João aqui matou a questão. Quando então eles pegam aquela quantidade de peixe e não dão conta nem de puxar para dentro do barco, João já fala assim para Pedro: Simão, rei, é o Senhor. Simão, isso só pode ser coisa de Deus. Simão, é o Senhor. Aleluia. Meu irmão, recebe isso pelo menos, leva para casa. Você pode estar muitas vezes não muito bem no lugar certo, pode ser que não esteja na profundidade ideal, mas se o Senhor resolver abençoar, Ele vai fazer um milagre completo na sua vida. Eu digo um milagre completo porque é impossível aquela rede daqueles pescadores aguentar 153 peixes grandes. E é o que eles falam assim: olha, apesar de tudo, a rede não se rompeu. Deus vai completar a obra na sua vida. Deus vai completar a obra na sua casa. Deus vai fazer um milagre completo. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Não desista, creia. Esteja aberto com seus ouvidos espirituais para ver e ouvir a direção do Espírito Santo. Para ver e ouvir a direção do Espírito Santo. E quando aconteceu o milagre, oh, aleluia, não diga assim: foi aquele curso que eu fiz, ixi, eu me tornei um expert, foi a minha habilidade. Diga como eles disseram: é o Senhor. É o Senhor. Sim, é o Senhor que te capacita. Sim, é o Senhor que te dá inteligência para desenvolver estratégia, para desenvolver marketing, para desenvolver criatividade. O Deus que criou as coisas é o Deus que dá criatividade para os seus filhos. Mas tudo vem do Senhor, amados.
tudo vem dele, é o Senhor. É o Senhor. Não tenha vergonha de testemunhar que é o Senhor diante dos incrédulos. É a hora de você falar não, porque vem os elogios, sabia? É assim que o inimigo faz. Você está numa roda de pessoas que não é cristão, de repente você teve um sucesso, seja lá qual for, e então os seus amigos começam a te elogiar. Poxa, mas a sua administração foi fantástica. Nossa, você encontrou um caminho aqui nessa crise e tal. Sabe por que eles te elogiam? Justamente para inibir o seu testemunho. Aí você fica assim, eu tive uma participação boa nisso tudo, Não, diga lá, meu irmão. Ô, meu querido, sim, eu fui bom sim. Mas antes de eu ser bom, houve algo que você talvez não saiba. Houve um sobrenatural. É Jesus operando na minha vida. É Jesus operando o milagre. É Jesus completando a sua obra. Não perca essa oportunidade, meu querido. Não perca essa oportunidade. E então, essa pesca foi um verdadeiro sucesso. Um verdadeiro sucesso. Isso é o que Deus falou comigo antes da mensagem. Agora então, vamos começar a mensagem. Eu quero só tirar duas lições importantes desse texto, para a gente absorver aqui, sobre o tema, o amor que é visto no servir. Esse é o tema, o amor que é visto no servir. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que não tem como fugir desse texto, é que Jesus fará de tudo para restaurar a sua alma. Toda essa história que nós vimos, amados, todo este contexto, havia um propósito por trás, não único, mas especial. Porque ali naquele barco estava nada mais, nada menos do que Simão Pedro. Simão Pedro. Amados, Deus reproduziu o milagre que aconteceu na vida de Pedro, quando ele recebe o chamado de Deus. Talvez você não saiba, eu vou só te refrescar a memória. Pedro é um dos discípulos mais ativos, interativos, é aquele que pensa falando e fala pensando, falou um monte de coisa que não deveria, foi corrigido pelo Senhor muitas vezes, deu lugar ao diabo, ao ponto do Senhor repreender a Satanás que usou a boca dele. Esse é um conjunto um conjunto do caráter, da personalidade de Pedro, mas fora tudo isso, meu irmão, Pedro tem um chamado de Deus maravilhoso. Pedro tem um chamado maravilhoso que foi frustrado por causa de um deslize dele. Foi frustrado por causa de um pecado que ele cometeu, e um pecado muito sério. Aliás, eu comparo com o de Judas, é um grau um pouco menor. Judas todo mundo conhece, o discípulo que traiu Jesus, o discípulo que o traiu com 30 moedas de prata, e combinou com os soldados, com o sacerdote. A traição tinha uma sutileza terrível. Ele falou assim: aquele que eu beijar é ele, é o Senhor. Por quê? Porque Jesus não era diferente dos seus apóstolos. Jesus não se vestia diferente. Jesus era tão igual que nem eles mesmos, os soldados, reconheciam ele quando estavam todos juntos. Mas Judas falou: aquele que eu beijar é ele. E todo mundo sabe da história. Eles prendem Jesus, mas Judas se arrepende. Na verdade, Judas teve um profundo remorso do que ele fez. Vocês lembram do texto? Ele volta lá para os sacerdotes com as moedas e fala: eu não quero essas moedas, eu não quero esse dinheiro, porque eu atentei contra a vida de um justo. E aqueles homens cruéis, religiosos, falaram assim: não, eu não quero seu dinheiro de volta não, o que você fez está feito, te vira agora com o seu remorso. E Judas então joga a moeda no chão e sai correndo. E o fim de Judas é terrível, porque ele atenta contra a sua própria vida e ele se enforca. Ele se enforca. Pedro tem uma história diferente, porque houve um restaurar de Deus, porque Pedro, apesar de ter errado feio também, houve um arrependimento genuíno e um restaurar de Deus.
negou Jesus 3 vezes. Pedro que se dizia um valente, Pedro que se dizia aquele que morreria pelo Senhor, Pedro que muitas vezes bateu no peito e falou: Senhor, pode ser que todo mundo te abandone, mas eu não vou abandonar, eu vou contigo até o fim. Esse mesmo Pedro que arrancou a orelha de um soldado romano para tentar defender Jesus. Mas naquele momento crucial da crucificação de Cristo, diz a Bíblia que ele nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. E agora Jesus precisava de fazer um trabalho com esse homem. Amado, deixa eu te dizer uma coisa: Deus move o céu e terra para resgatar a alma das pessoas, para resgatar não somente a alma, mas para despertarmos para os nossos chamados. Pedro estava completamente apático, sem visão, perdeu a visão, e Deus então preparou todo esse cenário. Acho que os psicólogos precisavam fazer um curso com Jesus. Não tinha igual. A cura que ele realiza em Pedro aqui, usando as mesmas figuras, foi maravilhoso. Então Deus preparou. Mesma situação, foi pescar à noite, nada pegou. Mesma situação, Deus dá uma ordem, como foi lá atrás, e então eles fazem e pegam uma quantidade enorme de peixe. Deus então confronta o coração de Pedro. Lembra, Pedro? Lembra daquele dia, quando eu disse para você lançar rede, você disse: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Lembra, Pedro, que quando terminou a pescaria, eu falei para você: você será pescador de homem, Pedro. Eu tenho um propósito maior para você. Isso tudo, amados, provavelmente estava acontecendo na mente de Pedro. Pedro estava se lembrando. Impossível não se lembrar, impossível. E então o Senhor o espera na praia, e ali então ele acende uma churrasqueira e começa a assar ali o peixe e preparar o pão. Mais um tratamento para Pedro. Por quê, bispo? Porque uma das 3 negações de Pedro se deu quando ele foi se aquecer na fogueira das pessoas que estavam no pátio. Jesus chama Pedro para a fogueira: vem cá, Pedro, senta aqui. Lembra do fogo, Pedro? Lembra daquele momento, Pedro? Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, meu irmão. Existe um inferno todo para querer derrubar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Um chamado maravilhoso, um ministério maravilhoso, vidas restauradas e curadas. O inferno se levanta contra, todo mundo se levanta contra, mas nada impede o agir de Deus se você se voltar para Ele. No Salmo de Davi, quando Davi está falando do seu pecado terrível que ele cometeu lá no passado, ele diz assim: mas Deus nunca despreza um coração arrependido, um coração contrito. Deus não despreza, meu irmão. Não importa qual foi o erro, não importa o que foi que distanciou você do seu propósito com Deus, daquilo que Deus tem para fazer. Deus está disposto a te salvar e te curar nessa manhã. Deus continua trabalhando em nós, amados. Deus continua trabalhando conosco. E chama Pedro para a fogueira, e chama Pedro para uma conversa. E depois então tem aquele diálogo que ele faz com Pedro, que eu comentei também na última mensagem. Ele senta então, agora é só ele e Pedro. Pedro, deixa eu terminar aqui a nossa cura interior. Tu me amas, Pedro? Tu me amas? E aqui tem aquela questão da língua grega, que eu também já comentei, mas vale a pena reforçar, né? O verbo amar ali, que Jesus usa, é agapau, que significa amor sacrificial. Então ele chega para Pedro e fala: Pedro, você tem esse amor sacrificial? Você estaria disposto a morrer por mim? A se sacrificar por mim? E Pedro responde, parece que é uma repetição simplesmente, né? Mas Pedro responde com um outro verbo no grego, que é filéu. Filéu significa amor fraternal, amor de irmão, amor de pai, amor de mãe.
Então, em outras palavras, para nós trazermos aqui para o nosso português, é mais ou menos assim: Pedro, você me ama? Pedro responde assim: eu gosto muito. Eu gosto muito. E se tem uma coisa que acaba com o relacionamento, é quando o teu esposo ou tua esposa perguntar se você ama, você responder que gosta muito. Cuidado com isso. Gosto muito é muito pouco. Gosto muito ficou longe do que ela quer ouvir. Mas Jesus recebe aquilo porque é um processo que Deus está tratando com ele, amados. É uma terapia intensiva que está acontecendo ali. Pedro está no divã de Jesus. Pedro está esticadinho ali. E fala: tá bom, eu te entendo. Você batia no peito e dizia que morreria por mim e me negou. Agora você está sendo sincero. Você está dizendo que você não tem esse amor todo para morrer por mim. Você gosta muito. Aí Jesus pergunta de novo. E Pedro responde a mesma coisa: gosto muito. E na terceira pergunta, que é interessante, Jesus então muda o verbo. Fala: já que você só consegue gostar muito, ele usa o mesmo verbo, filéu. Pedro, você gosta muito de mim? Então Pedro ficou um pouco bravo ali na hora, né? E tal: Senhor, tu sabe todas as coisas. Eu gosto muito de você. Gosto muito de você. E Deus se contentou com isso porque havia uma sinceridade no coração. Sabe, amados, não adianta nada a gente ficar gritando aos ventos que amamos a Deus, se isso for resultado de uma empolgação, de uma mensagem, de um louvor maravilhoso, ou de qualquer sentimento que não seja genuíno. Deus não ficou bravo com Pedro. Deus entendeu a situação e falou assim: eu prefiro você assim, gostando muito. Eu me contento com isso. E então ali Deus restaura não somente Pedro, mas restaura o seu ministério. Ali o cajado volta para a mão de Pedro. E a partir dessa conversa, desse tratar de Deus, a vida de Pedro é transformada. Aquele que teve medo diante de soldados e criados, agora se põe de pé diante de todos e fala assim: mais me importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ele enfrenta autoridade, ele enfrenta poderosos, com um testemunho vivo, forte deste Cristo Redentor. Sabe, meu querido, talvez você possa estar aí com a tua alma partida por alguma coisa, por alguma decepção, por alguma coisa que você não conseguiu executar. Talvez você falou para Deus: olha, eu nunca mais faço tal coisa. E passou um tempo, você errou de novo e fez de novo. Amém? E talvez isso vai assim, cauterizando a nossa alma. Você tentou, não conseguiu. Você tentou e não conseguiu. Você tentou e não conseguiu. E de forma até imperceptível, você parou de amar. Não, bispo, eu nunca parei de amar. Agora eu chego no segundo ponto da mensagem. Talvez você parou de amar porque você parou de servir. Porque você parou de servir. E é impossível não servir se você ama, porque quem ama serve. E aqui então o Senhor restaura o ministério de Pedro, dizendo para ele 3 vezes seguidas: tá bom, Pedro, você me ama então? Então eu tenho algo para você. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Cuida daqueles que eu amo. Servir. Bom, deixa eu te falar uma coisa com toda sinceridade. Eu ouvi um pastor falando e eu falei assim, eu assino embaixo. Pastor Paulo de Belo Horizonte. Ele falou assim que não existe amor sem servir. Não existe serviço sem compromisso. E não existe compromisso sem sacrifício. Pode escrever isso, meu irmão. Não existe serviço, servir. Não existe amor que não tenha essa característica de servir.
Para servir, você tem que assumir compromisso. E compromisso vai exigir de você sacrifício. Vai exigir de mim, de você, sacrifício. Não tem como manter compromisso se não houver renúncia. Não tem como manter compromisso se não houver um tempo que você perde, entre aspas, que você doa. Tempo de vida, tempo de dinheiro, tempo de ajuda, de consolo. Preste atenção nesse texto, amado. Jesus já havia ressuscitado. Ele já estava num corpo glorioso. Porque alguns dizem assim: não, Jesus serviu-nos para nos deixar o exemplo, para que hoje eu não precisa ser servo de ninguém. Essas interpretações bíblicas é absurda. Jesus se fez pobre para que eu fosse rico, associando com riqueza material. Então, se eu não for rico, está errado. Esses paralelos obscuros traçados com a palavra de Deus estão errados. Jesus serviu enquanto estava em vida comum como homem, mas aqui ele já havia ressuscitado. E ele vai ter um encontro com seus discípulos no mar da Galileia, ou de Tiberíades. E ele está ali preparando o café da manhã. Deixa eu mostrar para vocês que o serviço continua. Deixa eu mostrar para vocês que servir é amar. Não tem como separar. Você diz que ama sua esposa, mas não serve. Este amor é equivocado. Não vai funcionar. Alguém já disse de forma muito acertada que serviço é a roupa de trabalho do amor. Serviço é a roupa de trabalho do amor. Você tem uma roupa de trabalho? Eu tenho. Meu trabalho não é assim no escritório, de gravata nem nada. Então tem umas roupas mais lenhadas que é do trabalho, né? O servir e o serviço é o amor vestido com roupa de trabalho. Eu vi uma coisa que eu achei interessante. Isso agora é ciência. Olha que coisa profunda e biológica. Os cientistas constataram que quando a gente faz o bem para alguém de forma sem querer nada em troca, você não está ganhando para aquilo, não é o seu trabalho assalariado. Você, no seu tempo de folga, resolveu abençoar alguém, fazer uma boa obra, estender a mão para alguém. Quando nós fazemos isso, todo ser humano, é gerado em nós um hormônio da ocitocina. Este hormônio que é gerado em nós é um hormônio responsável pela alegria e contentamento. Isso é automático, acontece no ser humano quando ele se prontifica a servir alguém, a ajudar alguém de forma incondicional. De forma incondicional. Trocando em miúdos, eu quero te dizer o seguinte: Deus te projetou para servir. E talvez um dos nossos problemas dentro da igreja é que você vai encontrando crentes apáticos, crentes sem vida, crente que vem e parece que está sendo empurrado, é carro que pega no tranco. Se a mulher não acorda, ele não vem. Ou às vezes o contrário, se o homem não acorda, a mulher não vem. Talvez o que está faltando, que você deixou de praticar, meu irmão, é servir. É servir. Começa a servir o corpo de Cristo. Começa a entender o chamado de Deus para a sua igreja. Jesus Cristo liderava através do servir. Sempre foi o modelo de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou aquele que serve entre vocês. Foi Jesus quem disse, como nós vimos na semana passada: eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para servir. Faz um teste disso que eu te falei desse hormônio. Coisa simples. Eu já ajudei alguém a atravessar a rua e senti isso fluir em mim. É estranho, é biológico, mas é verdadeiro. Você faz um bem simples para alguém e de repente você sente uma alegria estranha que invade o seu coração. Deus está dizendo: eu te projetei para isso. Saia do seu mundo, saia do seu quadrado,
Saia do seu egoísmo, onde você só vê as suas coisas, os seus interesses, o seu dinheiro, a sua família. Deus está nos convidando para algo maior, meu irmão. Deus está nos convidando para servir. Servir é a maneira que Jesus mostrou de viver. Jesus viveu servindo. Jesus liderou servindo. A liderança de Jesus era uma liderança de serviço. E nós muitas vezes não movemos uma palha para fazer nada. Talvez você já é um crente mais velho, ou talvez você seja um mais novo. Não muda nada. Não muda nada. Os efeitos são os mesmos, os benefícios são os mesmos. Eu poderia destacar aqui vários textos onde há a promessa de Deus para aquele que serve, a bênção de Deus para aquele que serve, mas eu fiz questão de não trazê-los hoje, porque eu não quero que você sirva pensando no benefício. Eu quero que você entenda que você foi criado para servir. Eu pretendo, amados, com a graça de Deus, colocar a igreja para caminhar novamente em pequenos grupos de discipulado. Isso, por que você acha isso tão importante? Porque é uma das formas que Deus deixou que a gente pode servir as pessoas. Eu não consigo alcançar a todos, eu não consigo saber do problema do João, da Maria, mas num pequeno grupo, meu irmão, de 4, de 5, de 10, de 6, eu não sei, você consegue servir um ao outro. Você consegue atender a necessidade dessa pessoa. Você consegue ser ombro amigo quando ela está em crise, em dificuldade. Nós precisamos viver novamente essa dimensão do servir, meu irmão. Pedro, você me ama? Eu não quero mais declaração de amor, Pedro. Você já disse lá atrás que amava. O que eu quero é serviço, Pedro. Eu quero que você entenda que há vidas para ser cuidadas. Eu quero que você entenda, Pedro, que o bem mais precioso são pessoas. São pessoas. E há pessoas que Deus está confiando em nossas mãos. Nós somos uma igreja relativamente pequena, falando da nossa igreja única aqui. Somos pequenos. 20 grupos familiares aqui, coloca toda a igreja em ação. 20 grupos familiares. Você consegue doar um dia para o Senhor? Você consegue doar 1h30 ou 1 hora que seja, para ouvir um pouco do problema do outro, para ministrar uma palavra, para dar um apoio, para dar uma sustentação de oração? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Eu sempre falo do tempo em que eu servi muito lá na segunda região, embora não tenha frutificado tanto. Abrimos várias igrejas lá, ou melhor, reabrimos naquela época várias igrejas, só uma permaneceu até hoje, que é São Joaquim da Barra. Mas foram 15 anos de serviço para o Senhor. Ah, bispo, mas e os frutos? Eu não sei, eu continuo servindo o Senhor. Gente, nós abrimos mão de tantas coisas naquela época. Aniversário nós quase não íamos, festa nós quase não íamos, casamento só se fosse de alguém muito chegado, porque era sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. Ah, bispo, mas durante a semana então o senhor aproveitava para descansar? Não, na segunda começava o batente normal da vida. Por que eu estou falando isso para dizer para você que eu sou o cara? Não, eu estou só dizendo isso para te dizer que a minha vida mudou completamente em todas as áreas, em todos os aspectos, quando eu entendi que o segredo da vida é servir o outro. É servir o outro. A minha vida financeira mudou, minha família mudou, a minha vida pessoal mudou. Eu amadureci, eu cresci em graça, eu cresci em comunhão. Deus está nos chamando para servir, igreja. Deus está querendo levantar
líderes aqui dentro, pessoas que estão dispostas, pessoas que não dizem só da boca para fora, Senhor, eu te amo, mas que arregaçam as mangas e diz: quero mostrar com o meu servir, com o meu servir. John Ellis tem uma frase que é conhecida por muitos. Ele diz: Senhor, não nos deixe viver para sermos inúteis. Senhor, não nos deixe viver para sermos inúteis. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Pretendo lançar vários campos de trabalho. Ministério dos homens. Você que é um homem, você pode fazer parte deste ministério, ajudar a desenvolver os homens dessa igreja, ajudar a buscar mais pessoas de fora. Ministério das mulheres, ministério de louvor, ministério da palavra, das crianças. Tem tanta coisa para você ajudar, para você servir. Tem tanta coisa que Deus está esperando, meu querido. Quem está comigo, diga amém. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu disse essa frase semana passada e vou repetir. Quando nós servimos, nós carregamos em nós a natureza de Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Comece a servir. Comece a servir. Não é só na igreja. Como dizia John Wesley, o mundo é minha paróquia. Tem tanto lugar para servir. Tem tanta gente para estender a mão. Deixa brilhar a sua luz, meu irmão. Seja aquilo que Jesus te designou para ser: sal da terra, luz do mundo. Sabe um aspecto interessante do sal? O sal, ele não traz a glória para si mesmo. Porque tem gente que não quer ser visto, quer ser visto. É completamente diferente. Quando você come uma boa picanha e o sal está na medida, nem para cima e nem para baixo, você não fala assim: que sal maravilhoso. Onde que é esse sal? Qual é a marca desse sal? Não. Você fala: que picanha maravilhosa. Assim que o Senhor quer que eu e você salve este mundo. Quando as pessoas olharem para a gente, nós falarmos: é por causa dele. É por causa dele. Se eu sirvo hoje é porque ele me restaurou. Se eu sirvo hoje é porque ele me tirou das drogas, é porque ele me tirou do vício. Se eu sirvo hoje é porque eu conheci o amor de Deus. Meu irmão, não vale a pena receber do Senhor e ser como um rio que não flui. Se você não deixa a água fluir, você se torna água morta. Se só tem entrada, mas não tem saída, vai se tornar um mar morto, sem vida. Deixa fluir aquilo que o Senhor está te dando. Usa dos seus fracassos para ajudar quem está fracassando. Usa daquilo que o Senhor venceu na sua vida para você ajudar outros a vencer. Bispo, eu não tenho quase qualificação nenhuma, não tenho estudo. Meu irmão, quantas coisas já aprendi de gente que não sabe nem falar. Não sabe nem falar direito. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Como é que eu posso, Senhor, retribuir o teu infinito amor que me alcançou, a tua graça que visitou a minha vida, a minha casa, os meus negócios? Como é que eu posso, Senhor, demonstrar o meu amor? E o Senhor mesmo responde: servindo o outro, cuidando do meu povo, cuidando das ovelhas, cuidando dos irmãos. O Senhor te pergunta nessa hora: onde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão? Não diga como Caim: sou eu o guardador do meu irmão?
somos aqueles que podem dar o apoio, o sustento, a ajuda. Nós podemos ser a voz que chama-os quando estão indo para o lugar errado. Ei, meu querido, vem para cá, esse lugar aí é perigoso, não vá nessa direção. Ouça a voz do Espírito. Você pode ser este canal de Deus. Espírito Santo, desperta-nos como igreja do Senhor nessa hora. Espírito Santo, renova a fé daqueles que por algum motivo, Senhor, estão desanimados, quer seja por não conseguirem alcançar, por falta de acertar o alvo. Eu não sei, Senhor, mas eu sei que é a cura de Deus. Eu sei que o Senhor restaurou a Pedro, que me negou, Senhor, 3 vezes, e ele se torna um grande apóstolo, ao ponto de seu nome estar cravado em catedrais e capelas, marcou a história do mundo. Levanta este homem, levanta essa mulher, Senhor, há mais do que ganhar dinheiro nessa terra, há mais, Senhor, do que tudo isso. Temos que construir o reino, temos que fazer a vontade dele e de fazer discípulos ensinando-os a guardar. Levanta homens e mulheres aqui, Pai, com um propósito genuíno de servir, com um propósito genuíno, Senhor, de te amar servindo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero ser útil, amém? Diga isso para você mesmo: eu quero ser útil. Eu não quero ver minha vida indo embora sem marcar pessoas. É isso que tem que estar na tua alma, meu querido. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Aleluia. Responda como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Pega a tua mão no céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Dá um abraço no seu irmão.